Caríssimo aluno, hoje nós vamos desmontar uma CPU e depois montá-la novamente. Ao longo do curso nós já vimos uma série de conceitos, chegou a hora de efetivamente pôr a mão na massa. Então, com uma simples ferramenta, aqui no caso uma chave Phillips, como eu já havia comentado em aulas anteriores, nós vamos fazer efetivamente a desmontagem e depois a montagem da máquina, tá ok? Então vamos lá? Bom, primeiramente vamos identificar o equipamento. Aqui eu tenho um gabinete, vejam só, um gabinete, que tipo? AT ou ATX? Quantas baias? Mid Tower, Mini Tower, Full Tower? Estão relembrando os conceitos? Bom, veja só, primeiramente, quantas baias? 1, 2, 3, 4 baias. Tá vendo? 4 divisões aqui. Se são 4 baias, ele é Full Tower? Não, Mid Tower. Tá ok? Mid Tower de 4 baias. Mini Tower, que são de 2 baias. Ele tem um painel aqui na frente, onde eu tenho o drive de disquete, o drive de CD. O drive de disquete, antigo, e o drive de CD. Poderia ser um drive de DVD, poderia ser um drive de Blu-ray, já instalado aqui. Na frente, no painel frontal, tem os botõezinhos de liga, desliga e o HD LED. E também tem aqui alguns conectores de USB e de som, tá? Então, de liga, desliga, conectores USB, de som, aqui as baias, tá ok? Então, esse é o nosso painel frontal. Vamos dar uma olhadinha agora no painel, na parte de trás. Aqui é a parte traseira do nosso gabinete. Então aqui já tem uma demonstração, Nós temos a fonte na parte de cima, Veja que ele está totalmente montado. A chavinha de liga e desliga da fonte, 0 desliga, 1 liga, o conectorzinho para identificar se é 110 ou 220, no caso aqui 115 ou 230, já está lá para 115, com a mão, ou se estiver muito duro, com uma chave, eu consigo fazer a mudança, ok? Vou colocar aqui uma chavinha, e olha lá, mudei para 230, apertado de volta, olha aí, que aqui está em 220. Se eu ligar o computador sendo 220 na rede 110, ele queima, e vice-versa também. Aqui temos as portas, Lembrando, porta PS2, para mouse e teclado, USB, serial para impressora, para mouse, rede, conexão de rede, USB, mais portas USB, portas de som, microfone. Aqui nós temos também uma entrada para cooler no gabinete, Aqui mais uma plaquinha de rede, tá ok? Uma placa de rede off-board. Aqui uma placa de comunicação, Pode ser utilizado, por exemplo, para colocar um data show aqui, Então tá aí. Esse é o painel traseiro, No caso, eu tenho aqui 2 laterais nesse gabinete, Tenho do lado direito e do lado esquerdo, Essa lateral do lado esquerdo é onde está fixada a placa-mãe, Não é necessário abrir essa lateral esquerda, Esquerda nesse sentido, Tá aqui o gabinete, do lado esquerdo aqui, Agora, essa lateral do lado direito, essa é aberta, Eu consigo tirar aqui os parafusos, eu tenho acesso a toda a parte interior do gabinete, Essa é importante você tirar, essa lateral direita.
A lateral esquerda, tá? Não é necessária. Então vamos lá? Então vou pegar aqui uma chavinha. O parafuso que fixa, né? É esse aqui, né? Tem aqui, normalmente tem um no meio também e um mais embaixo. Aqui só está com dois, um em cima e um embaixo, tá? Vou tirar esses dois parafusos. Tirei um. Tirei outro. Isso é um serviço mecânico, né, pessoal? De simplesmente tirar o parafuso, não tem segredo. Tá? Tirei aqui os parafusos, né? Ó, 1, 2, 3, né? Só tinha dois, eu tirei os dois que tinha, às vezes tem um no meio também, tá? E aí eu tiro a tampa, ó. Puxei para trás a tampa, né? Veja aí, saiu inteiro a tampa, tá? Aí eu já tenho acesso, só em tirar essa tampa, eu já tenho acesso a toda a parte interna da CPU, tá? Tá aí. Internamente estão todos os componentes que a gente estudou ao longo da aula, né? Tá aqui o disco rígido, né? Tá aqui o CD, ok? Aqui tá o disquete, a fonte, o processador com o cooler, né? O processador está embaixo do cooler, tá ok? A memória, vejam ali a memória, né? Tá ali embaixo a memória. Tá joia? A memória. Mais na parte interna, o dissipador, tá? Uma placa de expansão, uma placa off-board. Tá aqui a placa off-board. Os outros slots, né? Os fios, veja que você tem uma série de fios aqui que saem da fonte. Esses fios coloridos, eles vão provir a placa de energia, tá? Uma série de fios aqui que vão prover, né, a placa de energia. Esses cabos são os cabos de dados, são chamados de flat. Eles são ligados uma ponta no disco, a outra ponta na placa-mãe, tá? Então vamos começar, gente, tirando os fios da parte elétrica. Vamos tirar a fonte, primeiramente, né? Ou pelo menos soltar esses fios coloridos, né? Veja, por exemplo, esse é o disco rígido, é o HD. Eu vou tirar o fio que está conectado nele. Na ponta aqui tem uma parte de plástico, né, que ele sai facilmente. Se ficar difícil de tirar, ó, saiu facilmente. Você pode usar um alicatinho, tá? Olha lá, tirei a ponta aqui do disco rígido, né? Aqui é a do disquete, também sai facilmente, olha lá, né? Se for necessário, você pode usar um alicate de bico para tirar, tá ok? Já foi um, né? O do CD também, igual esse do disco rígido. Veja que o do CD e do disco rígido são todos iguais. O do disquete é um conector um pouco menor, tá? O lado certo de colocar isso, né, tem uma parte arredondada, você não consegue inverter na hora de colocar. Então, por enquanto, nem precisa se preocupar com qual lado certo, né? Vou tirar o do CD. Olha aí, o do CD está um pouquinho mais duro. Saiu do CD também, tá? Então tá aí, tirei o dos discos, né? Veja que ainda tem, né, um solto aqui. Esse é para placas que requeira esse tipo de conexão, né? Essa fonte tem esse tipo de conexão. Essa placa aqui não tem a outra conexão ali dentro, né? Agora tem o central, né? Essa conexão aqui, ela dá uma indicação se nós estamos trabalhando com uma fonte AT ou ATX. Alguém lembra? Olha só, é uma peça inteiriça, tá? AT, ela teria duas partes, né? O ATX é só uma parte.
Eu vou tirar. Vejam que tem um conector lá no meio. Esse conector que tem lá no meio, você vai usar ele para desencaixar, né? Eu vou apertar ele, vai soltar essa peça, puxar para cima, tá? Olha só. Tá aí. Tá vendo? Esse é o ganchinho que segura o conector lá dentro. Essa peça é uma peça de ATX, tá? Tá aí. Então veja só, tirei todos os conectores da fonte. Olha aí, estão todos soltos. Detalhe muito importante, né, pessoal? Apesar de ser meio óbvio, mas é importante frisar. A minha máquina está totalmente fora da tomada, né? Não tem energia elétrica, não tem tomada, não tem nada, tá? Tá aí, ó. Tirei todos os conectores da fonte. Isso já facilita um pouco na montagem, né? Já vai despoluindo um pouco aqui a área, né? O ambiente. Esse fio preto, né, que aparece aqui, ele liga o CD na placa-mãe. Vejam só. Uma ponta está na placa-mãe, a outra ponta está no CD. Esse é o fio multimídia, tá ok? Esse fio multimídia liga o CD na placa-mãe para você ouvir CD, né? Eu vou tirar ele aqui, né? Ele tem um conectorzinho, eu só apertei ele e soltei, né? Puxei. Aqui na placa-mãe também, né? É um fiozinho, eu vou apertar e puxar, tá? Você vê que eu não estou usando força, hein, gente? Não estou usando força. Tá aí, soltei. Esse é o cabinho multimídia do CD, né? Já deixo ele separado aqui, né? As peças que eu for tirando é bom deixar separada, né? Agora, gente, eu vou tirar os flats. O flat é o cabo de dados do CD, do HD, tá? Vou tirar aqui essas fitas, né? Vou desmontar elas. Tirei do CD, ó, uma ponta, e a outra ponta na placa-mãe. Vejam aí. Uma ponta no CD, outra ponta na placa-mãe. Olha aí. Saiu o flat inteiro. Ele está com um durex aqui para encurtar um pouquinho ele, né? Não é estritamente necessário isso. Deixei aqui, né? Outro flat, né? O flat do disco rígido agora eu vou tirar. Mesmo procedimento, né? Uma ponta no disco, estou tirando aqui. Olha aí, tirei do disco, né? Só puxar. E a outra ponta da placa-mãe, também só puxar. Tá? Cuidado na hora que vocês forem tirar qualquer coisa da placa-mãe, não puxar com muita força, senão é perigoso ela envergar, né? Ela está fixa no equipamento, mas é importante ter um cuidado, né? Fazer as coisas tudo com muito cuidado. Tá aí o flat de dados, né? Aqui correm dados. Tirei o flat, né? Vamos tirar agora o flat do disquete, tá ok? Olha aí. Estou tirando da placa-mãe uma ponta, né? Saiu aqui, né? E a outra ponta do disquete. Olha aí, tirei o flat do disquete. Tranquilo? Tá aí, já desmontei todos os flats, já desmontei os cabos de energia, né? A nossa placa-mãe está começando a ficar mais visível, né? O conteúdo dela, né? Já dá para enxergar melhor a memória, né? Já dá para enxergar melhor aqui o cooler, né? Aonde estavam ligados os cabos de dados, né? Os flats do HD e do disquete. Veja que do disquete é um pouquinho mais estreito, né? Do que o do HD, né? Um pouco menor, tá ok? Onde estava ligado aqui o cabo de energia, né? Da fonte, tá ali soltinho agora, né? Agora eu vou desmontar os discos. Vou tirar aqui o HD, tá? Vou soltar, vejam que são dois parafusos segurando o HD, né? Desse lado. Se tiver dois parafusos do outro lado do HD, o que é comum, eu vou ter que tirar a outra tampa do gabinete também, tá?
Se não tiver, ela já vai sair agora, né? Olha lá, desparafusando o HD. Vou soltar o HD do gabinete. Tirei um parafuso, estou tirando o outro. Será que o HD... Ó, saiu já. Saiu o HD. Esse é o HD. Tá ok? Tá solto o HD. O HD, aqui a entrada do flat, né? E a entrada da fonte. Aqui no meio, uma indicação de jumper, né? Esse jumper, ele já está no HD, né? Mas é bom vocês ficarem atentos ao uso dele, né? Olha lá, ele sai até com algum jeitinho aqui, ele sai até na mão, tá? Aqui parece que ele está meio... Não sair na mão, você pode usar uma ferramenta, uma chave de fenda, tá? Vou usar uma chavinha de fenda aqui para ficar mais fácil. Agora já ficou mais fácil de tirar ele. Tá aí. Tirei o jumper, tá? Esse é o jumpeamento que determina como que esse HD vai ser utilizado, né? Como primary master, como slave, como secondary master ou como secondary slave, tá? Como aqui no caso é o uso de um HD só, então esse HD ele é o master, né? Ele tem um texto, uma imagem mostrando, né, qual que é o master desse HD, tá? Isso aqui você identifica na etiquetinha dele, né? Pela identificação da etiqueta, esse jumper, tá ok? Ele é colocado, veja só, aqui. Onde estava mesmo, né? Para colocar de volta, muito simples, tá? Então tá aí o HD, né? Deixar ele de ladinho aqui, né? Vou tirar agora o disquete, o drive de disquete. Aqui, pega aqui uma chavinha. Vou soltar aqui os parafusos. Soltando aqui, esses parafusos são todos sextavados, então vai usar mais é a chave Phillips mesmo, como eu já comentei em outras aulas, né? Soltei um lado, soltei o outro, olha, já está solto. Se tivesse preso do outro lado, como eu disse, teria que ser aberto o gabinete do outro lado também, tá? Nesse caso aqui não está sendo necessário, né? Então tá aí, saiu o drive de disquete, né? Meio antigão, né? Tá até empoeiradão aqui, né? Sujo, mas em alguns casos ainda é utilizado, tá? É bom você ter conhecimento de como manipula ele, né? Não tem grandes segredos não. Vou tirar o drive de CD, tá? Tá ali um parafuso só segurando. É só soltar os parafusos, né, que forem necessários, né? Os parafusos você for tirando ou separando. E olha lá, soltou o CD, né? Também tá bem empoeiradinho, né? Tá aí, né? O CD também tem igual ao HD, né? Entrada de flat, entrada de energia e onde estava ligado aquele cabo multimídia, né? E o jumper, aqui você vê que ele não tem nenhum jampeamento, porque o CD ele vai funcionar como um HD slave, né? Um segundo HD. Então ele fica aqui à disposição, tá? Olha aí, tiramos todos os discos. Se houvesse mais HDs ou mais CDs, né? Seria só ir desmontando, ok? Para facilitar mais o nosso trabalho aqui, que está mais facinho de tirar e agora é a memória, tá? Vou tirar aqui um cantinho, né? O outro cantinho e sai a memória. Olha aí que simples, tá?
memória DDR. Memória DDR de 400 MHz. Tá? Memória antiguinha, mas muito utilizada ainda, né? De 1 GB. Marca Titan. Tá? Vocês viram ali na placa como que eu tirei ela, né? Bem simplesinho. Também deixo separadinho aqui, né? Na hora que a gente for montar, tudo ali no jeitinho também, tá? Vamos tirar agora essa placa de expansão. Tem uma placa aqui de expansão, tá vendo? Um rabichinho, né? Para tirar essa placa, eu vou ter que tirar essa peça aqui, tá? Essa peça, ela é desmontada, né? Parafusada. Eu vou soltar ela para depois poder manipular ali as placas, tá ok? Tem um parafusinho segurando aqui. Ou não? Tem um parafusinho aqui. Tirei aqui o parafusinho. Tá ok? E já solto essa peça. Essa peça é encaixada, né? Desencaixo ela, né? Soltei a peça. Essa peça ela ajuda a prender a placa, né? E aí soltando essa peça, fica fácil aqui de tirar os parafusos, né? Eu tenho acesso total aos parafusos. Eu vou tirar essa placa aqui, tá? Essa é uma placa off-board utilizada como comunicação, né? Olha aí, tirei um parafusinho, a placa, bem dizer, já está solta, né? Olha aí, soltei a placa. E esse rabicho, né? Esse mini flat, né? A gente chama de rabichinho, né? Que está preso ali na placa-mãe, tá? Vou tirar esse rabichinho aqui. Aí, tá? Depois a gente coloca ele de volta, tudo bem? Vou soltar também essa outra placa aqui, é a placa de rede, tá? Soltei aqui o parafusinho dela, e vou tirar ela, né? Vou pegar aqui pela lateral, né? Aí. Soltei a placa de rede, né? Se tivesse outras placas, também tiraria, né? Beleza? Valendo? Então veja só, pessoal, continuando, eu vou tirar agora o processador, tá? O processador tem um cooler em cima dele, tá vendo? Esse cooler, né? Eu poderia até tirar a fonte primeiro ou o cooler, dependendo do que tiver mais fácil, tá ok? Tô achando nesse caso aqui, ó lá, gente, a presilha do cooler está muito encostada na fonte, né? Acho que tá mais fácil tirar a fonte, né? E depois fica livre para a gente tirar o cooler, né? São análises que você tem que fazer, que varia de cada computador, né? Então, para tirar essa fonte, eu vou soltar uns parafusos que estão aqui, né? Veja só, desse lado aqui eu tenho uma série de parafusos. Vou soltar esses parafusos aqui. Ok? Tranquilo? Vamos lá? Facinho, viu, gente? Deixa eu soltar aqui os parafusos. Olha aí. A fonte já está começando a soltar, né? Toma sempre mais cuidado quando vai chegando no último parafuso, né? Não soltar a fonte de uma vez, né? Ok? São 4 parafusos que está segurando ela aqui. Soltando, só falta mais um. Olha aí. Tô com uma mão ali na fonte, né? Pra ela não soltar de uma vez, não cair, né? Não fazer barulho. Eventualmente não estragar nada, né? Tá solto praticamente, né? Só tirar a fonte, olha aí. Tirar ela para cima, né? Que é o que tá mais fácil dela sair, né? Aí, ó, tirei a fonte.
Essa fonte aqui, ela tem uma potência, aqui está dimensionando 230 watts, tá? Uma fonte bem baixinha, bem fraca, né? Tá ok? 230 watts, pouco. Hoje o ideal é pelo menos 450, né? Tá aí, ó, agora eu tenho acesso ao processador. Olha como ficou fácil de mexer com o processador. Tá livrinho, soltinho, tá vendo que eu deixei ele por último? Perigoso, né? O processador é a peça mais cara aqui, então você tem que tomar um cuidado, tem que ter um zelo, né? E o que vai soltar ele é esse cooler que está por cima. Tem uma presilha, né? Essa presilha aqui que vai... Olha, soltei a presilha, empurrei ela para baixo, facilmente ela soltou. Olha aí. Saiu o cooler inteiro. Ó. Veja que tem um fiozinho ali, eu vou tirar esse fiozinho. Tá? Esse é o CPU fan, que chama, né? É o que dá energia para o cooler trabalhar. Tá? Ok, ó. Eu sujei um pouquinho dele aqui, que tinha uma poeirinha, né? E uma pasta térmica, né? Que ainda está bem molinha, não vai precisar trocar. Se ela tivesse já endurecida, teria que tirar a pasta e colocar uma nova, tá? Então tá aí, ó. Tirei o cooler, né? Olha lá o processador, gente, que legal. O processador tá ali dentro, né? Repara que tem um bracinho aqui do lado, né? Eu vou tirar esse bracinho, puxar ele para cima, né? Olha lá. Levantei o bracinho e olha aí o processador saindo. Né? Sem força nenhuma, tá vendo? Como se ele tivesse solto. Mas ele não estava, né? Veja que tem um monte de vias. Essas vias são extremamente delicadas, né? E isso faz com que o equipamento seja extremamente cuidadoso, tá? Então veja só, vou deixar esse processador aqui, né? Para a gente poder montar ele de volta, né? O que sobrou aqui, gente? Sobrou, para terminar a desmontagem, né? Esses fios laterais aqui, que são os fios que ligam a entrada USB, né? Olha lá, essa sequência aqui, né? Então aqui nós temos os fios USB que vão ser ligados no gabinete. Esse aqui é o painel frontal, né, do gabinete. Então aqui eu tenho uma sequenciazinha, né? Preto, verde, branco e vermelho, né? Preto, verde, branco e vermelho. Tudo bem? É o preto e a bandeira da Itália, né? Verde, branco e vermelho. Tudo bem? Vou desconectá-los, né? Vou tirar eles daqui. Olha aí. Tá vendo? Preto, né? Verde, branco e vermelho. Número 2, tá? E número 1, ok? Então, nesses conectores aqui eu vou ligar o USB depois, né? Preto, verde, branco e vermelho, né? É o pretinho e depois na sequência a bandeira da Itália, número 1 e número 2, né? Deixo eles de cantinho aqui, já nós vamos montar ele de volta, ok? Isso aqui é para ligar depois ao USB, né? Agora, os conectores de LED, né? Aqui, gente, é mais fácil muitas vezes você identificar na própria placa, né? A própria placa já tem os escritos, né? E aí fica fácil de você identificar. Eu costumo até, nesses casos, usar uma lanterninha para achar, né, o que está escrito na placa. Então lá, por exemplo, ó, aqui está o ID LED, né? Olha aí, ID LED e Power LED, né? ID LED e Power LED, são os primeiros que eu tirei, vindo da esquerda para a direita, tá? Depois olha lá, o Power LED, né? Tudo isso está escrito na placa, né? Ó, Power SW, o Reset SW
e por último os speakers. Tá? Então isso está escrito na própria placa, depois na hora de montar de volta vai ser a primeira coisa que você vai verificar. Tá? Esses títulos que estão aqui. Né? Power LED, HD LED, Reset SW, Power SW e o speaker, que é esse preto e vermelhinho aqui, tudo bem? Então tá aí, tirei esses fiozinhos, estão todos aqui de canto, né? Guardar eles aqui. E agora, efetivamente, vamos soltar a placa, né? Soltar os parafusinhos, né? Voltar o bracinho aqui do processador para não atrapalhar. Soltar os parafusos da placa para a gente soltar a placa-mãe. Tá ok? A bateria, gente, seria só pôr uma chavinha embaixo ali, ela sai. Tá? Tirar a placa e depois nós tiramos a bateria. Na placa em si já não tem mais nada para desmontar, além da bateria. Agora onde estão os parafusos? Né? Veja só, um parafuso aqui, né? Vou soltar ele, né? Procura identificar, né? Ó, outro ali no cantinho, né? Outro ali. Tá? Outro parafusinho aqui. E repara que tem uns plastiquinhos que também estão segurando a placa. Tá? Então vamos lá? Vou começar a tirar, soltar esses parafusos. Né? Um já foi. Esse do cantinho, né? Também já foi, mais um. Também já foi mais um. Tô separando todos, tá, gente? E por último, mais um aqui no cantinho. Tá, já foi o último. Agora é ir soltando aos poucos a placa, né? Com esses plastiquinhos que estão aí no meio, ok? Você tem mais bastante cuidadinho, né? Aqui você vai desencaixando um por um, né? Cada um tem um encaixezinho, né? A placa já está praticamente saindo. Tá aí, gente. Saiu a placa. Com bastante calma, né? Cuidado, né? Pegar sempre a placa pelas laterais, né? Não ficar pondo a mão muito no meio. Lembrando que a gente tem uma energia estática. A gente poderia usar até aquela pulseira eletrostática, né? Tá ok? Ó, vem comigo. Veja só, gente. Vou tirar aqui essa bateriazinha, né? Colocar uma chave ali no meio dela. Tá? Facilmente a gente tira essa bateria. Pegar ela por baixo, né? Tem uma travinha segurando, né? Eu solto essa travinha, né? Tá aí. Soltei a travinha, saiu a bateria. Então tá aí, gente. Tudo que o dissipador ele já é da placa, tá? Ele não solta. Se eu soltar o dissipador, depois não consigo montar ele de novo. Nem nenhum outro componente aqui. Terminamos de desmontar a máquina. Vejam como ficou o gabinete no seu interior.
Veja que a parte interna está totalmente livre, né? Esses parafusos que estão aqui, né, eles eventualmente podem ser acrescidos, né, para fixação da placa. Tá? Essa furação que tem aqui é de acordo com a placa, tá? Tem vários furinhos aí e você fixa, né, esses parafusos aqui, exatamente para segurar a placa. Esses plastiquinhos também, né, servem para fixar a placa. Tá? Ele é parafusado também. Veja só a parte de baixo dele, né? É uma rosca, tá? Então ele é parafusado também. E aí, para você achar a posição certa, você tem que ver a placa, né? Você tem que olhar a placa e ver a posição exata desses parafusinhos aqui, tá? O ideal é ele ficar bem firme, tá? Lembrando que a ideia desses parafusos, desses plastiquinhos, né, chamado de bastidores, é dar uma distância da placa-mãe para a placa de metal. Veja só, todos os parafusinhos estão aqui, né? Então, por exemplo, essa placa aqui, a placa-mãe, né? Ela não está envergada, pode ver que ela está retinha, né? Certo? Dá uma olhadinha, né? Aqui estão as portas. Aí a primeira dúvida que você tem é assim, que lado que eu ponho isso na máquina, né? Você procura as portas, né? As portas elas têm que ficar para o lado de fora do gabinete, né? O lado de fora do gabinete é a parte traseira aqui, né? Tem essa peça que está instalada aqui, né? Normalmente ela já vem com a máquina, né? Você instala ela. Olha aí, essa é a parte das portas, né? A parte traseira, né? Você instala nessa parte do gabinete, né? Ok? Olha lá, só basicamente encaixar ela, né? Olha aí. Já é, digamos assim, a primeira parte da montagem, né, gente? Aqui já começa efetivamente a ser montado. Tá? Então, para você achar a furação da placa no gabinete, né, você tem que ver a posição dos furos, né? Então, veja só. Estou achando aqui a posição dos furos, né? E encaixando isso ali, né? Olha aí. Achei a posição exata dos furos. Ela está, digamos assim, no rumo, né? Na posição mais ou menos exata para você começar a parafusar. Tá? A bateria, né, gente? Senão... Um detalhe importante que me foi lembrado aqui é a questão do jumper que zera a bateria, tá, gente? Existe uma série de jumpers na placa-mãe, né? Eu vou citar, por exemplo, esse jumper aqui. Olha aí. Esse jumper é um dos jumpers da placa-mãe, né? Mas não é o único, tem vários. Você pode olhar aí na placa, você vai ter vários jumpers, né? Para todo lado aqui tem jumper, né? Esse que eu peguei aqui, né? Se você olhar ali na placa, vai estar um CLR, né? Esse CLR que está na placa, olha aí. CLR é clear. Clear é limpar, né? Então, por exemplo, através desse jumper, eu limpo a memória, a ROM, a memória BIOS do meu computador. Qual a vantagem disso? Se tiver com senha, por exemplo, se estiver inacessível, ele vai tirar a senha, vai limpar a senha, né? Tá ok? Eu vou voltar o jumper para lá. Esses 3 pininhos que estão ali, tá? Tava sem o jumper. Vou voltar o jumper. Só encaixar, né? Ali. Encaixei o jumper. Tá ok? Então agora vamos começar a parafusar tudo isso de volta, né? Encaixamos a placa-mãe, né?
vamos começar a parafusar, né? Olha aí, os encaixezinhos, né? As travinhas ali, né? Tudo encaixado, tá? Só que eu não posso trabalhar com ela assim, né? Solta, né? Preciso daqueles parafusinhos. Repara, gente, que o parafuso que você coloca na placa-mãe tem aqui uma arruelinha, né? Uma lixa por baixo. Essa lixa, né? Ela serve para você colocar o parafuso e manter uma distância da placa-mãe para o parafuso, né? É uma lixinha, tá vendo? Essa lixinha, ela isola o parafuso da placa-mãe, tá? O parafuso que vai na placa-mãe, ele é um pouco diferente, por exemplo, do parafuso que vai no disco rígido. A rosca dele é mais fina, tá? Veja só, o parafuso que vai no disco rígido e o parafuso que vai na placa-mãe, por exemplo, né? Olha aí, um tem a rosca mais grossa e o outro tem a rosca mais fina, né? Um detalhe importante aí na hora de montar o computador, né? Parafuso de rosca grossa, parafuso de rosca fina. Eu vou colocar o da placa-mãe, tá? Parafusar ele ali direitinho para fixar a placa-mãe, tá? Muito importante que ela fique bem fixa, né? Bem acondicionada. Ali, gente, o acesso às vezes é meio difícil, então você tem que ter o auxílio da chave, né? Então eu coloquei o parafusinho mais ou menos no rumo ali. E aí com a chave eu vou indicar a posição exata. Olha. Tá? Você vai com a mão, às vezes você não consegue chegar no rumo certo, né? Olha aí. Foi um. Já foi um. Vou colocar um mais central aqui, né? Não pode sobrar parafuso agora, né, gente? É bom até ter uns de reserva, né? Para eventualmente... Você vê que eu não tô dando aquele super aperto, né? Só uma leve apertadinha, olha aí. Coloquei 3, mais um ao centro aqui. Aí. Fixei os parafusos. Tudo bem apertadinho. Muito bom que a placa não fique bamba, viu, gente? E agora? Agora, vou colocar o processador, né? Olha aí. Na hora de colocar o processador, gente, tomar cuidado que ele tem um canto certo, tá? É só você ficar atento a esse cantinho correto, né? Tem um destaque, e achar esse cantinho lá no socket. Ó, levantei o bracinho do socket, tá? Levantei e vou procurar o cantinho certo. Ó, já achei, tá aqui, ó. Tá vendo? É onde ele está indicando ali, apontando para ele, ó, na hora de colocar, ó, não tem necessidade assim de apertar, né? Ele mesmo fica até como se estivesse solto, né? Tá vendo? Tirei e coloquei, ó, parece que ele está solto. Ele fixa na hora que eu desço esse bracinho aqui, chamado de zip. Tá? Olha aí. Agora eu não consigo mais tirar não, igual eu estava conseguindo, né? E por cima aí do processador vai o cooler, né? Esse cooler ele é um pouquinho mais difícil de colocar, né? Isso que é bom, né, pessoal? Tirar, dar uma limpada, né? Aproveitar que está desmontando, né? Tirar a poeira, viu? Se tiver aquele aspiradorzinho, limpar, tá? E aí, gente, basicamente o que é? São presilhas, né? Então, você não tem como prender os dois lados da presilha ao mesmo tempo, né? Isso aqui é uma gangorra, né? Você vai prender um lado e depois prender o outro.
Eu vou prender primeiro esse lado, que não tem apoio, para depois prender esse lado aqui, que tem esse apoiozinho, tá? Já até tirar aqui a poeirinha, né? Então, vamos lá. Vamos prender aqui a presilha, né? É bem rústico mesmo, né? Vou prender um lado, olha, prendi um lado, né? E agora vou prender o outro, né? Você tem que enxergar ali onde você está prendendo, né? Pra ficar encaixado. Tá aí. Tá o cooler bem preso, né? Prendi um lado, depois prendi o outro. Aqui é a CPU fan, né? Lembrando que o encaixezinho dela é aqui do lado, né? Já tá, digamos assim, no jeito, né? Aí. Só conectar. Liguei a CPU fan. Certinho? O que mais que tá facinho de pôr? A memória, né, gente? Memória. Memória, tem dois locais ali para pôr a memória, né? Você vai procurar na placa uma identificação, um auxílio, né? Ó, DDR1, DDR2, né? Tá ok? O ideal é pôr na DDR1, mas eventualmente pode ser posto também na DDR2, tá? Vai depender de cada placa. Tudo bem? Vamos colocar aqui na DDR2, que é onde estava, né? Olha, repara que tem um encaixe da memória aí embaixo, né? E ali tem um que casa certinho com esse encaixe. Então, eu vou sem força, tá vendo? Ali o encaixe, né? Sem forçar, só empurrar. Aí. Encaixou os dois lados. Tudo bem? Tá aí. Agora, vamos colocar aqueles conectores coloridos, né? Os fiozinhos de LED da USB, né? Lembra que tinha colocado ele escondidinho aqui embaixo, né? Olha lá, ainda lembra da sequência da USB? Preto, olha aí. Verde, branco e vermelho, né? O 1 e o 2, né? Olha aí, preto, verde, branco e vermelho. O 1 mais para o lado externo da placa, tá? E o 2 mais para o lado interno. Olha aí. Lembra da bandeira da Itália, ninguém vai esquecer mais da bandeira da Itália. Olha aí. Preto, verde, branco e vermelho. Preto, verde. Esse é o segundo, tá? Branco e vermelho. Como eu sei qual que é o 1, qual que é o 2, tá escrito no picture. Tá escrito no conector. Tá aí. Preto, branco e vermelho. Preto, branco. Aliás, perdão, né, gente? Vou falar certinho, né? Preto, verde, branco e vermelho. Agora esses outros aqui, né? Esses outros, você tem que dar uma olhadinha na placa, né? Para você dar uma olhadinha na placa, você vai achar lá, ó, os textinhos escritos, né? Do speaker tá fácil, né? Que é praticamente o primeiro aqui, né? Olha aí. Do speaker, né? Tá facinho. O power LED, né? Tá ali identificado, né?
Olha aí. Deixa eu achar aqui. IDE LED. Reset, né? Que tá mais no início aqui. Reset. O HD LED, que é o IDE LED. IDE LED, porque IDE é o HD, né? Aí. Power LED, do lado do outro Power LED. São dois Power LEDs, né? E o Power SW. Lá na placa vai estar escrito SW. Tá aí. Ligamos os fiozinhos difíceis aqui, né, gente? Complicadinho, né? Mas eles estão ligados. Ok? Ligamos a memória, ligamos os fiozinhos coloridinhos, né? Vamos ligar as placas, né? Essa placa, lembra que é a placa off-board de rede, né? Vamos ligar ela aqui. Olha aí. PCI, gente. PCI, né? Olha aí. Tipo de conexão, né? PCI. O encaixe dela, né? Olha lá. Aqui nesse computador tem PCI, tem 3 PCIs e 1 AGP, né? 3 PCIs e 1 AGP. Olha o modelo dessa placa aqui, gente. A7 NBX-VM. Olha lá, ASUS. Esse que é o modelinho da placa. Que legal. Você procura ela na internet, você vai ter o mapa exato dela, né? O nome de cada um desses componentes. Isso é importantíssimo, né? Procura lá no Google. A7 NBX-VM, né? Bom, tínhamos mais uma placa, né? Uma placa de comunicação. Também vamos encaixá-la aqui. E a conexão dela era aqui do lado, né? Já tinha aqui um encaixezinho, né? Olha só. São 3 furos em cima, 2 furos embaixo, né? Tá aqui o encaixe dele. Bem simples. Só basicamente por ali, né? Agora, para a placa não ficar soltinha assim, né? A gente vai parafusar, né, gente? Senão isso aqui vira uma bagunça, né? Tá vendo como é que é? Tem essas plaquinhas de metal, você pode eventualmente, que nem é o caso aqui, se estiver atrapalhando, tirar, destacar elas, né? Para poder encaixar certinho as placas, né? Essa é uma e aqui é a outra.
Eu destaquei uma parte aqui. Olha aí. Tá prontinho no jeito para parafusar, né? Esse parafuso aqui, gente, é aquele parafuso de rosca um pouquinho mais grossa. Aí é só basicamente pôr no rumo, né, gente? E mandar ver, parafusar. Então, pessoal, aqui eu estou fixando as placas de expansão, né? É uma placa de rede e uma placa de comunicação. Eu já parafusei uma, já começando aqui a parafusar a outra. Tá aí, fixa a placa de expansão. Lembra que tinha uma peça que ia por cima, que ajuda, né, a fixar aqui essas placas, né? Ela é encaixada aqui. Ela tem um encaixe aqui que você coloca e trava, né? Ó lá. Depois que você trava, você parafusa a peça para não correr nenhum risco. Coloca ela mais ou menos no rumo, né? Ok? Tá aí. Fixamos, né, as placas. Placa-mãe fixada, processador fixado, memória fixada, conectores fixados. Vamos colocar a fonte, né, gente? A fonte você tem que ver o lado certo, para na hora que você colocar ali, casar com o desenho, né? Veja só. O encaixe da fonte tem que dar certo ali com o desenho dela, né? Tá vendo? Olha aí. Desse jeito aqui, tá vendo que não vai? Olha aí. Tá vendo? Uma dica legal é essa etiqueta. Essa etiqueta normalmente fica virada sempre para cima. Olha lá. Olha. Agora sim, né, gente? Certinho. É só fixar os parafusos da fonte. Aqui, ó, trabalhinho de encaixar, né? Parafusei. Bom colocar todos os parafusos, né?
Tá aí. Vamos fixar agora os discos, né? Começando aqui pelo CD-ROM, ok? Tá aqui a frente do CD-ROM, né? Vou colocar ele para ser parafusado. Coloco aqui mais ou menos no mesmo nível, né? Já deixei os parafusinhos separados. O parafuso do CD, ele é o mesmo que usou na placa-mãe, né? É o parafuso de rosca mais fina, né? É do mesmo tipo. São 8 parafusos, né, gente? Confere aqui o nível, né? E fixa, né? Confere aqui a frente, né? Se está no mesmo nível. E fixa, né? Tá? Para o CD não ficar nem mais para trás, nem mais para frente, né? Dá uma conferidinha. A mesma coisa vale para o disquete, tá? Você coloca ele aqui, né? E dá uma conferidinha aqui, né? Para ele não ficar nem muito para trás, nem muito para frente, tá? E parafusa ele. Também coloca o parafusinho lá dentro e dá uma apertadinha, né? O parafusinho que eu peguei é muito grande, tem que ser um de rosca fininha. Tá aí, né, gente? Olha aí, tá fixo o disquete. O disco rígido, né, gente? Tá aqui o disco rígido. Ele você também, né, não esquece de colocar a parte dos cabos, né, virado para o lado da placa-mãe, né? Nesse sentido, tá? Acerta o rumo do furo, né? O parafuso do disco rígido é de uma rosca um pouco mais grossa, tá? É o mesmo que usou na fonte. Essa ordem que a gente está seguindo para montagem não é uma ordem obrigatoriamente rígida, né? Mas é bom seguir, né? Aqui eu coloquei ele muito para fora, viu, gente? Eu vou soltar ele aqui para trocar, colocar ele um pouquinho mais para frente. No fim, acho que é essa posição mesmo, viu, gente? Vou colocar 2 parafusos, viu? Para segurar ele. Tá aí, fixei o HD, fixei o disquete, fixei o CD, tá ok? Agora, vamos colocar os flats, né, gente? Mais fácil, né? Esse flat aqui, ó, olha só, flat do disquete e o flat do HD, né? Olha a diferença de tamanho, né? Uma diferença de tamanho, né? Um é de 40 vias, o outro é de 80 vias. Vamos colocar o do disquete. Repara que tem um encaixe, né?
Olha lá, tem um lado de encaixe, tem um lado vermelho, tá ok? O lado vermelho apontando para o lado da placa, para a parte interna, tá? E eu vou encaixar aqui. Esse flat. Encaixadinho. E a outra ponta, gente, na placa-mãe, né? Olha aí. A gente chama esse encaixe de flop. Tá? Esse é o flop. Tá aí. Tamanho certinho, né? Eu não conseguiria encaixar isso no do HD, tá? Agora, o CD, né? O CD é um pouco maior, é do tamanho do HD, né? Olha aí. Também tem lá o lugar de encaixar, né? Uma ponta e a outra ponta na placa, né? No que a gente chama de IDE. Aqui na placa você tem duas IDEs, né? Normalmente o CD a gente põe na IDE secundária. Na placa está escrito lá, né? SEC IDE, tá ok? SEC IDE é a do CD. Vou encaixar lá. Olha aí. Tá aí. Uma ponta no CD, outra ponta na placa-mãe. E por último, o HD, né? Também é um encaixe igual ao do CD. Encaixei uma ponta e agora encaixa a outra na outra IDE. Tá aí. Encaixadinho. Dá uma conferidinha sempre, né, gente? Está bem encaixadinho. E tá, né? Olha lá. Tudo bem encaixadinho. Ok? O que faltou, gente? Olha aí, o cabo multimídia do CD, lembra que a gente tinha tirado? Olha aí, vamos colocar ele lá, né? Do CD. Um lugar ali de difícil acesso, né, gente? Coloquei uma ponta e a outra ponta na placa. Olha lá. Tá aí. Para você ouvir o CD, né? O que faltou, gente? Alguém sabe? Foi tudo já, né? Não? Energia, né? Vamos ligar a energia, gente. Começar pelo principal, né? O cabo de energia maior, né? Que vai lá na placa-mãe, ó. Não tem segredo. É só encaixar. Se fosse AT, teria que tomar o cuidado aqui de encaixar pretinho com pretinho, né? Porque são duas peças. O ATX é uma peça só, então fica bem mais fácil. E se alguma placa for necessária esse encaixe, né? É um 4 volts a mais que algumas placas requerem, né? Não é o caso dessa. Tá? Se houvesse necessidade, teria lá um encaixe. Essa não tem. E agora aqui, né? Essa do disquete, né? Lembra? Pequenininho. Vamos encaixar lá. Olha. Tá
Aí, né? Encaixei o do disquete, encaixei do HD e por último, pegar uma outra ponta aqui que esteja solta, né? Isso não há uma regra para isso, né? Uma outra ponta do CD ali. Tá? Prontinho. Tudo encaixadinho. Plaquinhas, disco, fonte. Vamos fechar o gabinete. Deram a última olhadinha, a última conferida. Os fiozinhos de LED, né? Vamos fechar o gabinete. É só pôr a tampa. E aqui, lembra, né? Que é só parafusar. Bom, gente, tá aí. Conseguimos, né, concluir a desmontagem e posterior montagem. O que vem depois disso, vocês se lembram, né? Instalação do sistema, configuração de setup, ok?